Há muitas expressões que podem identificar um cristão que tem medo de se posicionar. Aliás, a gente vive um tempo de perseguição, um tempo de cancelamento, um tempo em que as pessoas são ridicularizadas pelos seus posicionamentos. Vivemos um tempo de polarização em que muitas vezes a pessoa não consegue ter paciência com aquela pessoa que pensa o contrário. Então, muitos cristãos têm medo de se posicionar porque também receiam esse tipo de reação contrária e que sejam perseguidos, sejam ridicularizados em função da sua posição. Mas esse tipo de comportamento nós podemos chamar, como a Bíblia chama muitas vezes, de coração dobre. É aquele que está em cima do muro, é aquele que aderiu ao politicamente correto, quer falar o que agrada os outros, quer falar aquilo que ele acha que não vai ofender. Muitas vezes Jesus ofendeu pessoas, não porque ele desejou ferir, mas porque a verdade dói. A verdade muitas vezes confronta estilos de vida que a pessoa não quer deixar, então ela fica ofendida por causa de algo que é verdadeiro. E como cristãos nós precisamos entender que o nosso posicionamento ele tem que ser com a verdade, pela verdade. O caráter firme, uma pessoa que tem um caráter bem formado, é aquela pessoa que decide fazer o que é certo, é aquela pessoa que toma posição pela verdade, está alinhado com a verdade. E por isso ela não está preocupada se os outros vão se colocar contra ela ou não. Há um texto interessante que fala sobre essa questão de coração dividido e está lá em Mateus capítulo 6, no verso 24. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Embora aqui o texto fale sobre riqueza, é um texto que se aplica a qualquer circunstância da vida. Se você quer agradar uma pessoa, você dificilmente vai agradar todo mundo. Alguém vai ficar em desagrado com você. Então pode ser qualquer motivo. Não é possível ter dois senhores. Então rompa o medo, rompa a cadeia do medo do que os outros vão pensar. Aquela preocupação ao que vão falar, como é que o outro vai reagir, se o outro vai se voltar contra nós ou não. Rompa a cadeia do medo. Isso é uma prisão carnal, é uma prisão da carne que nos impede de viver autenticamente o Evangelho de Jesus. Então, livre-se da dependência apenas do que o outro pensa, da dependência apenas material. Jesus, certa vez, foi procurado por um jovem que começou a conversar sobre compromisso com a palavra. Mas Jesus termina aquela conversa dizendo: olha, você fez tudo, você está cumprindo a lei, mas agora vai e vende tudo que você tem e me segue. E aí o jovem ficou muito entristecido e foi embora. Então a questão que nós levantamos é: onde está o teu coração? Onde estiver o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. O que você ama, você vai seguir, vai perseguir, e isso você vai dar prioridade. Então, tome posição por Jesus. Assuma uma posição firme em favor da verdade. Tome o lado do que é certo, mesmo que não entendam você. Olhe para a Bíblia e pergunte o que é que Jesus faria no meu lugar. E então tome as suas decisões baseado nas suas convicções bíblicas, e aí você verá com certeza que você não terá dois senhores, mas apenas um Senhor, Jesus, o Senhor da palavra.